afinidades e a diversidade em família. Nós começamos, né, desde algumas semanas, já a trabalhar as nossas relações familiares, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as afinidades. Que o Carlos Alberto seja abençoado e inspirado pelo plano mais alto. Que assim seja. Boa noite para todos. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Que a nossa noite seja rica de aprendizado, que possamos também nos intercambiar nessa frequência extraordinária que a fraternidade favorece. E que, ao final do trabalho, nós possamos voltar para os nossos lares felizes, seguros e em paz. Nós iniciamos o trabalho saudando a todos os nossos companheiros, amigos da Rede Amigo Espírita, companheiros que estão nos seus lares, aqueles que já se encontram nos acompanhando logado na conta do Google, no chat do YouTube, no Facebook, os nossos queridos trabalhadores da FIAC que estão nos seus lares à distância. Nós temos pessoas que estão na estrada acompanhando o estudo. Isso é muito gratificante para nós. Corações que estão na Alemanha, na Bélgica, nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Em Portugal, temos vários companheiros que brincam conosco, já que eles se consideram trabalhadores da FIAC, porque estão conosco aqui em 4 transmissões da semana, né? Terça-feira com a reunião do Evangelho ou Evolução em Vida, quarta-feira com as cartas de Paulo, quinta com o Livro dos Espíritos, e no sábado pela manhã com o estudo do Apocalipse, que vocês estão convidados para vir aqui também às 8h30 da manhã. Então, uma saudação fraterna para todos. Nós vamos iniciar a nossa jornada questionando aí o pessoal do chat, o som, a imagem, está tudo ok, Sony? Está tudo ok? Muito bem. Nós estamos hoje um pouco desfalcados, a equipe técnica, então por isso é que a gente está um pouco preocupado aqui com várias questões. Mas no final dá certo, né? Tudo dá certo. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, obra essa que foi editada em Paris, 18 de abril de 1857. Ela é dividida em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte, no seu capítulo 4, intitulado Da Pluralidade das Existências. E nós estamos trabalhando a questão, os tópicos parentesco, filiação. Na última semana nós começamos o tópico parecenças ou semelhanças físicas e morais. Nós trabalhamos até a questão 209 e hoje nós vamos trabalhar a questão, aliás, 209 a 214. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou ler a 208, só para a gente fazer uma pequena sintonia aqui com a última semana. Lembrando que o nosso trabalho é participativo, o pessoal do chat a gente conclama para mandar as perguntas, se vocês quiserem perguntar também, é só levantar o dedo que a gente faz com que o microfone chegue para vocês aí. Porque quem está em casa precisa de ouvir o que está acontecendo aqui, só por isso. Mas não preocupe que a câmera não pega quem está no salão, caso não queira. Vamos lá. Pergunta 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Resposta. Ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
constitui-lhes isto uma tarefa: tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Quem estava aqui na última semana vai se recordar que nós trabalhamos essa leitura da 208 muito rapidamente. Não deu nem muito tempo da gente explorá-la. Mas vamos, como o contexto aqui que se segue vai esclarecer ainda, porque é uma sequência didática do assunto, mas a gente observa aqui nessa resposta que os pais exercem uma influência grande sobre os filhos. Os filhos, na verdade, são espíritos que estão sob a tutela dos pais. Ou seja, estão filhos. Eles, na essência, não são filhos. Porque nós somos filhos, no seu sentido de criaturas, filhas ou criadas, vamos dizer assim, por Deus. Porque quando fala filha, a gente faz uma associação pai e filho. Mas, na verdade, é uma questão de individualidades. Né? Somos espíritos que fomos, portanto, criados por Deus. Então, nós vivemos em sociedade, porque a lei de sociedade é um fator preponderante para a nossa evolução espiritual. E, dentro da própria lei do progresso, no processo da socialização, nós somos convidados para progredir em nível de virtudes para sobrepujar cada vez mais o orgulho e egoísmo. Então, a família, ela é um cadinho purificador na definição dos espíritos. Então, viemos para participar de um clã, de um grupo. E neste grupo, nesse ambiente, nós vamos poder trabalhar as nossas necessidades espirituais. E compete aos pais, portanto, a missão de serem os tutores, os benfeitores dos seus filhos. Então, é uma missão das mais nobres que um espírito traz para a Terra para realizar. Se tornar educador, se tornar pais. Né? Pais, no seu sentido, na acepção da palavra, sejam pais biológicos ou sejam pais da vida. Né? Que nós podemos nos tornar pais de várias maneiras. Agora, a frase final é grave. Os espíritos fazem um alerta preocupante. Quando eles dizem assim sobre os pais, ou sobre a tarefa, né, dos pais: tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se nós temos uma missão, nós temos responsabilidades com essa missão. Isso é básico, não é verdade? Recebemos uma delegação de responsabilidade. Então, bem-aventurados os que levam até o fim com dedicação, com carinho, se possível, se capacitando cada vez mais. Não basta colocar no mundo, se dizer pai. Nós temos que nos preparar para tal. E essa preparação não era em cursinho de pais. Não. Essa preparação é com a vida. Então, quando nós estamos cuidando da nossa evolução, quando nós estamos nos cuidando de nós mesmos, de uma certa forma, esse cuidado é para que a gente possa ter uma longevidade na nossa trajetória, cumprindo as tarefas que nos foram confiadas, certo? Então, estar aqui, por exemplo, vamos ser práticos, estar aqui refletindo sobre a doutrina espírita, nós estamos aqui para aprender sobre as leis da vida, que o Espiritismo esclarece. Para que a gente vai aprender? Para que nós vamos estudar as leis da vida? Para viver com mais qualidade na vida. Ponto. Tem discussão? É isso aí, não é verdade? Nós queremos nos aprimorar, nós queremos qualificar a nossa vida.
Nós precisamos da grandeza nos nossos procedimentos. Qual é o resultado disso? Bem-estar íntimo, qualidade nas relações, um comportamento mais ajustado. Por isso que nós estamos aqui. A doutrina espírita é o único projeto filosófico que nos esclarece, por exemplo, sobre a vantagem de trabalharmos as virtudes, de progredir. A doutrina espírita vem falar para nós do intercâmbio que existe entre as dimensões espirituais. Ou seja, nós nos intercambiamos com aqueles que já se foram, os mortos, ditos mortos. A doutrina espírita é a única doutrina que vai nos mostrar como isso funciona. Primeiro, que existe, e segundo, como funciona. Para que nós vamos aprender a nos relacionar com os mortos? Ou com os espíritos? Para podermos, inclusive, receber dos que são mais evoluídos instruções. Está de acordo? E com aqueles que estão no mesmo patamar nosso, aprender a relacionar com eles. Aqueles que estão em posições inferiores, no seu sentido de ignorância, de atraso, nós podemos ajudá-los, sabia? Vai, Casabel, mas como é que eu vou ajudar um espírito atrasado? Como que eu posso ajudar uma entidade que está sofrendo? Por exemplo, um espírito que está vinculado a você. Nós temos as nossas companhias espirituais, sabia? De acordo com a maneira com que a gente vive, nós atraímos. É o processo de associação, de repercussão, de afinidades. Então nós atraímos espíritos. Podemos ajudá-los? Podemos, ajudando a nós mesmos. Você aprimorando você, qualificando, mudando de vida, você vai naturalmente exemplificar isso e oferecer luz para quem está do seu lado. Muitas pessoas, por ignorância, chegam no centro espírita querendo ficar livre do obsessor, resolver o problema da influência espiritual, como se o centro espírita fosse um lugar que aprisionasse espíritos, que fizesse uma série de coisas para resolver a questão dele. Porque antigamente até tinha uns procedimentos de exorcismo, chama o padre, faz isso, faz aquilo, vamos expulsar o demônio. A doutrina espírita é uma proposta filosófica de transformação moral dos seres. Então, por exemplo, se você quer cuidar do assunto obsessão, cuida de você. Porque se você se aprimorar, se fortalecer, se agigantar na nobreza de virtudes, você naturalmente vai mudar a sua sintonia. E vai também fazer escolhas diferentes. As suas companhias espirituais estarão também se modificando. Seja a modificação daqueles que fazem, por exemplo, as mesmas coisas que você faz, como você está mudando, isso pode representar exemplo para que eles mudem também. Como também pode acontecer um outro fenômeno. Você muda o seu comportamento, aqueles que tinham um comportamento parecido com o seu, por afinidade, já que você não tem mais aquele comportamento, eles vão embora. Então, aquela companhia indesejável, ela deixa de existir. Aí você passa a ter outras companhias. Aquelas companhias que vão sintonizar com o que você passou a fazer, suas novas escolhas. Entenderam mais ou menos como é que é o processo? Então, eu fugi um pouquinho do assunto? Não. Eu estou tentando trabalhar esse início no que remonta ao processo da educação. Então, pai, filho, os pais têm a missão de ajudar os filhos. Para ajudar os filhos, a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo de educação com os nossos filhos? Sem dúvida. Eu falei aqui agora, dei um exemplo sobre companhias espirituais. Não falei? Então, os pais investindo nas mudanças pessoais, naturalmente vão se qualificar.
o que inclusive vai favorecer o trato destes para com seus filhos. Será diferente. A vibração, a energia que vai circundar, o que nós vamos promover dentro da casa da gente. Pegaram lá? Extraordinário. O Espiritismo é o projeto mais extraordinário que Jesus ofereceu para o homem. Porque o Espiritismo, inclusive, nos traz Jesus, nos apresenta o Evangelho tal qual ele é. Diferente do que nós fizemos com as religiões. As religiões desviaram verdadeiramente a nossa relação com Deus. Porque as religiões materializaram Deus. As religiões materializaram o que é sutil. Pegaram aí? Qual que é a nossa relação com Deus? Nós não somos criados por Ele? Então vamos partir daquele princípio que somos filhos. E Ele é um pai. Vamos trabalhar assim, filosoficamente. Então nós só seremos felizes sintonizados com o Pai, honrando o nosso Pai. Como é que nós vamos honrar nosso Pai? Quem que é nosso Pai? Vamos voltar. É o papai do sangue? É o papai do sobrenome? Não. O papai do sobrenome, o meu pai biológico, ele tem uma importância. E por isso eu devo admirar e honrá-lo. Mas o meu pai, de verdade, eu estou me referindo a Deus. Ficou claro? Como que eu vou me relacionar, filho, com Deus, com pai, com esse pai? Não é fazendo o que ele propõe para nós? E o que é que ele propõe para nós? Você seja feliz. Pô, mas quer saber que coisa complicada? Não, não é não. Seja feliz. Seja feliz porque você vai estar com legitimidade sendo filho de Deus. Ah, mas eu sou tão sofredor. Você só sofre porque você ignora. O sofrimento está na razão direta do desconhecimento quanto às leis divinas. Porque quem conhece faz de uma forma melhor. E quem não conhece fica preso nos próprios dramas, na própria maneira de ver a vida. Por isso é que Jesus disse que quem comete pecado é servo do pecado. Ou seja, nós somos escravos das nossas escolhas. Nós somos aprisionados por tudo aquilo que nós julgamos ser o melhor. Começa a mudar a sua forma de ver. Começa a entrar por outros portais. Você passará a ser fruto desta escolha. Ou colher o resultado destes procedimentos. Vamos embora. Pode falar. Esse assunto, ele toca muito fundo em todos nós. A internet aqui já começou até bombando de início. Porque veio a questão aqui, Carlos Alberto, dos filhos adotivos. Eu sei que você vai abordar isso mais para frente, porque são filhos também que Deus não, né, com o endereço certo. Eu nunca falo filho adotivo, porque isso não existe. Se está conosco, é compromisso. Mas um senhor perguntando, o senhor Ataíde perguntando, falando que criou 5 filhos, e filhos legítimos dele, né? Uhum. E mais 5 adotivos que vieram. Né? Então, aí veio um comentário aqui também da sessão da tarde hoje, que foi sobre isso mesmo, né? Sobre esse tema de filho. Ai, saudade amor, quando eu tinha tempo amor de sessão pai, da tarde. Amor de pai e de mãe, e a pessoa, a moça do filme, ela descobre que é adotiva. Então, quem chama a atenção dela para o amor é um padre. Ela entra numa igreja por acaso, não é católica, mas o padre é que chama o amor. Vem tocá-la nesse íntimo, e aí ela reconhece o amor nos pais. Os filhos que entendem o mecanismo do amor tocam os irmãos para esta filiação. Pode ser um padre, como pode ser o companheiro que está ali na esquina. Todos nós podemos ter essa grandeza de se sensibilizar com a dor do outro e se colocar na condição de servir. Então, tanto o pai serve, o pai oferece os elementos, os recursos para ajudar, como todos os personagens das nossas histórias.
Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Observemos o contexto. Eu não vou me alongar para mim poder cumprir aqui o que eu prometi, de trabalhar todas essas questões. Mas vamos lá. A pergunta é, por que pais bons e virtuosos não necessariamente vão ter filhos bons e virtuosos? Não é isso? Que tenham essas boas qualidades. Por que esses pais também não atraem espíritos? Porque os filhos são espíritos que foram atraídos pelo próprio magnetismo dos pais, pelo interesse, pelas necessidades desses espíritos, que são filhos que vão reencarnar. Então a questão é, por que um pai tão extraordinário, cheio de virtude, não tem filhos tão virtuosos? Então, os espíritos vêm trazer para nós um outro lado da moeda, interessante para a gente refletir. Ao invés de eles responderem sobre os pais, eles vão responder a partir do filho. Aí vem a frase: um mau espírito pede que lhes sejam dados para eles bons pais. É o inverso. Entenderam? O que é mau espírito? É um espírito ruim? Não. É um espírito ignorante. Vamos trabalhar na ignorância. Porque se eu entro falar que é o espírito doente, eu já estou rotulando. Porque nem sempre a ignorância ela pode ser considerada como uma doença. Aliás, não é uma doença. É ignorância. É desconhecimento. A gente não tem repetido aqui, nesses nossos estudos, que o que mais mata nesse mundo é a ignorância? Nós temos vários tratados, isso aqui mata muito, isso aqui também, isso aqui... Mas se a gente for fazermos um conjunto de tudo que é complicado no mundo e que leva à morte, nós vamos entender que o que sustenta, o pilar que vai dar, vamos dizer assim, a segurança para que esses processos complicados se desenvolvam é a ignorância. Então aqui é um espírito que, como uma grande maioria dos homens que compõem essa humanidade terrena, quando nós vamos reencarnar, a tendência é falar assim: Senhor, me dê uma nova oportunidade. Porque a grande maioria precisa de se aprimorar. Somos espíritos ainda muito complicados, por ignorar. Então você tem lá cada um com seus problemas, né? Numa área X, Y, Z. Espíritos com muitas complicações em vários setores, né? Em várias áreas íntimas. Tendências complicadas. Lá no mundo espiritual não é essa flauta toda que a gente fica aqui. Eu quero ser mãe. Eu quero ser pai. E aí sonha aquela coisa, amor, sentimento, planejamento, idealização. Isso aqui na Terra, certo? Lá no mundo espiritual, quem vai reencarnar vai dizer: meu Deus, me dê segurança. Eu preciso de apoio. Eles vão me receber com muito carinho. Graças a Deus. Mas será que eu mereço? Aí começa o espírito do lado de lá a refletir. Porque ele sabe que ele vai chegar aqui, ele vai chegar numa idade que ele vai se despertar, ele vai vencer a infância, vai passar pela adolescência, né, e vai se descobrir. Se descobrir como? Ele vai perceber qual é a tarefa que ele vai enfrentar nessa vida.
Então, a gente pode dizer... Ontem eu orientava uma companheira que nos procurou, está vivendo um processo de desencarnação em família, e ela veio nos pedir ajuda aqui, orientação de como ela deveria proceder diante de um caso que está se arrastando, muito doloroso. E nós fomos orientando à luz do Espiritismo, tentando trabalhar aspectos psicológicos também, para ela ter um pouquinho mais de segurança, enfim. Aí, por fim, ela falou assim, mas essa doutrina espírita é muito especial. Porque eu estava sofrendo muito mais do que eu deveria sofrer. Se a palavra correta é essa. Porque pelo pouco que eu conversei com você, eu me senti muito seguro e com muito mais paz no coração. Eu estou achando que eu estou aumentando muito mais a questão do que verdadeiramente essa questão deve ser tratada. Porque quem ignora vai lidar com a desencarnação, fulano vai morrer. Aí começa. Alimentando, retroalimentando um monte de sentimentos, porque desconhece. Acha que a morte é o cessar mesmo. São sentimentos materializados. Por isso é que eu falei que a religião ela foi materializada. Jesus desmaterializa a religião. Jesus fala para nós que não existe morte. E a gente chora com a morte dele. Por ignorância. Ele não é o campeão do túmulo vazio? Ele não desmaterializou, ele desmaterializou o corpo dele. No entendimento de Emmanuel. Emmanuel, o espírito benfeitor, esse célebre coração que conduziu a mediunidade do Chico Xavier, no mundo espiritual o Emmanuel tem acesso a bibliotecas, as informações das histórias como elas realmente aconteceram. Não pensem que nós conhecemos a história de como é que foi os detalhes do drama de Jesus, porque não conhecemos. A gente tem informação porque foi registrado por historiador, ponto. Conto, um contou para o outro, foi contando, tradição, etc. E o assunto é muito mais complexo, existe muito mais detalhes, existe muito mais conteúdo para a gente estudar. Então nós vamos precisar de reencarnar muitas vezes, ir para o plano espiritual, ter informações, para que a gente possa ir se graduando, inclusive à luz do Espiritismo, para a gente compreender que a morte nada mais é do que um processo de transição. Uma coisa é você sentir... quando você vai na rodoviária, na estação de trem, no aeroporto, você vai despedir de alguém que vai viajar? Uma pessoa assim mais próxima, querida. Vai com Deus. Aí fica aquele clima de despedida. Né? Papai do céu te protege. Isso é mãe. Papai do céu te protege. Que você chegue no destino feliz, tranquila, protegida. Que você volte para casa. Umas coisas assim. E a gente sempre volta para casa na hora devida. Não é isso? Essa é a filosofia de Marco Aurélio. Célebre imperador romano, filósofo. Tratados filosóficos extraordinários. Vale a pena estudar Marco Aurélio. Voltando. Tem aquela pontinha a despedida, né? Ela é um esforço que a gente trabalha, é um momento psicológico muito legal, que até caracteriza um pouco das relações, do sentimento. Estamos falando que gosta, o outro gosta de ouvir, que é respeitado, é amado. O que é desencarnação? É isso. Mesma coisa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vou viajar. Não, vai morrer. E quando a gente vai para se despedir de verdade, né? Meu Deus, como nós somos infantis. Mas é tudo isso. Apego, materialidade. Jesus é o campeão do túmulo vazio e ele está aqui conosco. Ele voltou, se apresentou para uma multidão de gente. Isso é um fantasma? Não, é ele. Ele voltou.
Não, ele morreu, nós vimos ele crucificado. Não, a paz seja convosco. É um espírito que volta do mundo espiritual. Isso antes de Jesus aconteceu desde a história da humanidade, quando o homem adquiriu o pensamento contínuo. Os espíritos nos visitam. Jesus é uma história sublime. Ele é o diretor desse mecanismo. Depois dele, quantos espíritos voltaram para dizer que não morreram? Até hoje os espíritos se comunicam. Observe como somos egoístas. Quando você assiste lá o drama do outro, fica sabendo, teve até uma comunicação espiritual. Que lindo, o marido voltou e trouxe uma carta. Gente, você é uma abençoada. Daqui a pouco o marido dela vai para o hospital, ela desespera. Esquece toda a história da outra, e etc. E ela vai viver aquela dramatização toda. Aí o marido morre. E ela fica viúva. E viúva, futebol clube, até morrer. Viúva não é no sentido de casamento, de não casar de novo, não é nada disso, não. É porque a viúva, eu estou tratando aqui, é um estado psicológico mórbido, do luto, de uma dramatização, de um impedimento do prosseguimento da vida. Entenderam? O espírito nasce, ele está voltando. Ele só voltou porque ele foi. Se ele não tivesse ido, ele não ia voltar. Deu aí? Então, vamos refletir nessa história com mais tranquilidade, porque os espíritos pedem para ter bons pais. Estes que estão pedindo para ter bons pais, portanto, são espíritos que precisamos de educadores. A frase da questão 208 diz assim: os pais que não cumprirem essa tarefa tornar-se-ão culpados se vierem a falir, né, no seu desempenho. Então, imaginemos, é um trato. É um trato. Do lado de lá alguém pede. Do lado de cá há uma resposta. Pode vir. Pode vir. Aí a gente recebe. Aí na hora que recebe, aí ao invés de se dedicar, eu vou esquecendo. Lembra aquela história da dona que viu a história da outra? E quando era a história da outra, era bonita, né? Quando passa a ser a história dela, não esquece. Vai sofrer porque o marido morreu também. É a mesma coisa. Antes, não, pode vir que joga a bola que eu domino no peito, saio jogando, bato pro gol, saio pra galera, para vibrar. Né? Mas na hora que entra em campo, que o menino nasceu, partida difícil, está chovendo. Hein? O gramado está todo cheio de buraco. Não, o técnico me substitui aí, põe o outro em campo, porque eu não vou encarar essa onça. É mais ou menos, com toda irreverência, com toda brincadeira, é mais ou menos o que a gente está querendo passar da ideia do pai, dos pais, que se comprometem, que vão entrar decretar uma falência no processo de educação do filho. A gente só decreta falência na educação dos filhos, não por incompetência, no seu sentido de não dar conta. Não é nesse sentido, não. Porque você vai fazer o que você pode. Deus, a providência divina, diz assim: então tu quer ser pai? Vai ser pai. Não, conta comigo que eu vou até o fim. Beleza. E ele vai, ele luta. Mas, por exemplo, ele não tem habilidade numa área, ele não é um educador, ele não tem uma desenvoltura, mas ele é um pai que cumpre, que luta, que quer, que se esforça. Ele está fazendo tudo. Mas o outro pai lá é mais preparado, não sei o quê, tem doutorado, pós-doutorado. Ou não é disso que os espíritos estão falando. Porque o que propõe esta questão é a tarefa moral
dos pais com o filho. Pegaram lá? É o comprometimento do coração. Porque senão eu ia abrir aqui uma conversa com vocês e o pessoal poderia sair, vocês saírem daqui e o povo que está em casa até desligar o computador. Nossa, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que formar, eu vou ter que... Nossa, que coisa complicada, estou até com medo. Será que eu fali? Isso tudo acontece. É natural a gente começar a pensar nesses termos. Mas fiquem calmos. Porque a tarefa do pai aqui, que nós estamos tratando, é a tarefa do coração. É a missão que envolve dedicação. Comprometimento. E não precisa de ser doutor ou estar na condição de iletrado, de desconhecimento total, que vai justificar ou que vai minimizar comportamentos. Por exemplo, irresponsabilidade. Você tem lá seu filho. Aí você começa a fazer opções na vida em que você vai privilegiar o seu bem-estar como indivíduo. Não é? Como indivíduo. Você pensa em você. Em detrimento família, em detrimento filho. Já está pisando na jaca. Pode falar jaca? Já que eu falei. Já que eu falei, está pisando na jaca. Está pisando no tomate. E esse mundo atual está assim de oferta para a gente esquecer as nossas responsabilidades. Você sabe que essa oferta acontece no meio espírita, Eduardo? Olha, agora eu vou para o caldeirão, não é do Hulk, não. Eu vou para o caldeirão da Inquisição. Mas eu tenho que falar. No meio espírita. Eu sou expositor espírita. Eu sou expositor espírita. Eu sou. Dos mais ou menos, mas sou. Vocês imaginaram se eu começar a viajar pelo mundo para fazer exposição espírita e deixar para trás a criação dos meus filhos? Que expositor serei eu? Eu me recordo, eu convivi com um amigo, que eu falo dele aqui, tem retrato dele aqui para todo lado da casa. Não é porque ele é santo, não, porque ele é um amigo, só por isso. E um amigo valoroso, né? Só por isso não. O Arnaldo Rocha, marido da Meimei, ele sempre dizia para mim assim: meu filho, eu aprendi com Chico Xavier uma lição que ela se tornou tônica na minha vida, de 60 anos de espiritismo. Ele desencarnou com 90. Ele completou 90 no dia 28 de agosto e veio desencarnar no dia 29 de outubro. 29 de outubro. 90 anos. 60 anos de reunião mediúnica, conversando com os espíritos, lidando com os espíritos. Tive a oportunidade extraordinária de conviver com Chico Xavier, de ter me tornado, de ter sido acolhido pela amizade do Chico. Dormia no mesmo quarto que o Chico. A minha cama era uma cama de campanha que ficava debaixo da cama do Chico. Eu chegava lá, era só puxar a cama, a gente chegava das madrugadas das tarefas, e ali a gente, para dormir era uma luta, porque o Chico ficava contando caso, e eu fiquei sabendo de tantas coisas importantes, que para mim foi um aprendizado maravilhoso. Sabe uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o Chico? Dizia Arnaldo. Ele falava assim: primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, nós que somos espíritas, espiritismo não é profissão religiosa. Então, subentende-se que o espírita tem que ganhar o pão de cada dia. Se ele não cumprir as obrigações profissionais, como é que ele vai se manter? Porque o centro espírita não dá salário para ninguém, não.
Por sinal, nós é que... Ai de nós se a gente não bancar. Tem um tio meu que fala assim, o Casabeto, você está achando que você está ficando rico. Tanta palestra que você faz. Eu falo assim, nossa senhora, meu filho, nem pão de queijo. Ele não, é tudo brincadeira, ele sabe, né, da nossa tarefa. Mas você viaja para todo lado, você deve ganhar muito dinheiro. Você ganha, pedrada. Tem a turma que quer estudar, estuda conosco. O que tem de crítica é uma beleza. Mas é assim, a tarefa do Evangelho. Eu estou dando essa passeada aqui para fazer o ambiente mais ameno, para dizer o seguinte: nós que estamos aqui em nome de Kardec, em nome de Jesus, em nome da doutrina, nós estamos aqui porque os Espíritos nos concederam um espaço pequeno. Porque a minha evolução não é aqui dentro do centro espírita. Eu vou crescer espiritualmente é lá dentro da minha casa. É lá no meu trabalho. É lá no convívio social. É lá no meio dos amigos, lá na tertúlia que for. É na hora que eu entro para o hospital para dar um passe em alguém que eu não conheço. Isso é que engrandece a alma. Pegaram lá? É isso que vai me preparar para que eu cumpra a minha missão como pai. Porque não adianta eu chegar com muitos amigos no mundo espiritual, porque a tarefa espírita favorece para que a gente faça muitos amigos. Porque as pessoas de coração aberto, elas se sentem envolvidas, gratificadas por uma dádiva diminuta que for. Então você faz muitos amigos. Mas não adianta eu ter muitos amigos e ser um famigerado de luz. Eu tenho que aprender a fazer a minha luz. E ninguém faz luz falando. Nós fazemos luz. Você faz luz dando passe? Você faz luz evangelizando? Isso é para a gente pensar. Então, a sua tarefa é sua tarefa. Ela não é uma tarefa que pode ser terceirizada. Se você não cuidar do seu filho, e ele precisa, vai aparecer alguém que vai cuidar. Costuma até a espiritualidade tirar o indivíduo do contexto. Porque ele só está complicando. Então tira, desencarna, deixa que ele desencarna. Assustou? Tem isso. Médio começa a aprontar, a espiritualidade, é melhor desencarnar. Porque senão vai bagunçar o coreto. Isso é só para a gente falar para os médios. Tira do contexto, porque senão é ele que vai se complicar. A questão toda aqui é o seguinte: aí aparece um outro, ele desencarna, a viúva. Não é tão viúva, igual aquela que eu contei. 2 meses depois já está sendo galanteada. O amor é bonito, o romance é extraordinário, não é verdade? Aí aparece um sujeito lá, que é do bem, e vai fazer, às vezes, daquele que tinha uma tarefa, mas resolveu brincar com a tarefa. Quem que precisa? Quem que é o maior necessitado? Foi aquele filho que pediu para reencarnar ali. O que eu quero dizer? A necessidade faz o sapo pular. Engraçado, hein? Por que a necessidade faz o sapo pular? Se não tiver necessidade, o sapo vai ficar quietinho lá. Eu quero dizer o seguinte: o indivíduo é necessitado. Aqueles que foram convidados para cuidar dele abandonam o processo. Este que é o necessitado vai ficar, Deus dará? A providência divina vai encontrar mecanismos para auxiliá-lo. E quem que vai perder a oportunidade? Quem que vai sofrer com isso? Os pais que faliram nessa tarefa. Sabe o que costuma acontecer? Os pais falham, desencarnam, depois vão reencarnar e costumam ter que vivenciar uma tormenta de serem filhos de pais irresponsáveis como eles foram um dia. É a lei do retorno. Entenderam o que eu estou falando?
Tô achando que é melhor mudar de assunto, que o povo está todo olhando para baixo. Fala. Então, deixa eu te ajudar. O Daniel Rosa, ele lembrou de uma história, porque ontem ele foi numa palestra sobre isso. Eu vou lembrar até duas, viu, Daniel? Você vai me permitir. Primeiro, da madraça do Chico, que mandou vir todos os filhos. Segunda mãe do Chico. Segunda mãe do Chico, exatamente. Essa Batista. sou eu que estou lembrando, né? Mas ele falou aqui que ele prometeu a ela também, quando ela estava para desencarnar, que ele cuidaria dos irmãos, que ela podia ir tranquila, que ele ficaria com os irmãos até eles todos estivessem encaminhados. Daniel, de onde? Daniel Rosa. Daniel Rosa, ele é muito frequente nos nossos estudos. Muito obrigado, Daniel, a participação. Se Deus quiser, eu peço preces, orações de todos, porque em breve chegará para a família espírita um livro que eu fui responsável na Terra por preparar esse livro. E eu reputo que é um livro que vai ser das mais belas biografias de Chico Xavier. Um material farto de testemunhos, de histórias documentadas. Né? Alguém contou. E dentro desse contexto, dessa belíssima história, há um determinado instante em que é enaltecido este fato do Chico Xavier família. O Chico teve um trabalho, ele desenvolveu um trabalho significativo e de difícil repetição. Encontrar uma alma que faça o que ele fez, no contexto que ele viveu. Agora, o que nos chama muita atenção, quem estuda a vida do Chico, e agora a gente vai fazer com que isso chegue mesmo para o público, de uma forma mais ampla, é o devotamento do Chico com a sua família. E muitas vezes, a grande família espírita conhece muitas coisas da vida do médium Chico Xavier. Mas poucos exploraram, porque até por falta de elementos, a performance do Chico como um membro de uma família. Porque nós temos uma tendência de ficarmos presos no mito. E por isso nós idolatramos. Nós destacamos o indivíduo para fazer dele Deus. Alguns fazem isso por interesses materiais, outros por ignorância. E muitos por muita fragilidade, por muita carência. Transferem a luz que nós um dia iremos aprender a operacionalizar ela dentro da gente. Por isso é que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Ele falou que ele era a luz, mas ele também disse que vocês todos são luzes. O Chico Xavier, ele era filho de um primeiro casamento no qual ele participava de um grupo de 9 filhos. 9 filhos. Quando a mãe dele, que casou-se com 13 para 14 anos de idade com o pai, João Cândido Xavier, ela, Maria de São João de Deus, que nasceu de uma escrava da cidade de Santa Luzia, aqui pertinho, ela com 13 para 14 anos casou com o Sr. João Cândido. E ali começou um processo extraordinário de muito amor, uma vida muito sofrida. Mas eram pessoas muito, muito alegres, que superavam as dificuldades em função da fé que eles tinham. Então, a gente vai estudando os personagens que compuseram essa história e a gente vai encontrar almas valorosíssimas. O povo conhece Chico Xavier, mas as pessoas não conhecem.
quem foram seus irmãos, a característica de cada um e a união que existia entre eles. Chico Xavier tinha uma irmã de nome Maria Conceição Pena, Xavier Pena. Pena porque depois que ela casou. Foi a alma mais próxima do Chico. Uma irmã que era a conselheira do Chico e que era médium. E que o Chico conversava sobre a mediunidade dele nas confidências com a sua irmã Tiquinha, que o movimento espírita nunca falou dela, porque não sabia disto. Quando a mãe deles morreu, ou desencarnou, em 1915, o Chico tinha 5 anos de idade. E ali eles foram viver um momento muito complicado, porque a mãe dessa prole aí de 9 era uma mulher extraordinariamente boa. Uma alma de uma sensibilidade que aquela cidadezinha ali, aquela comunidade de Pedro Leopoldo que estava começando. Pedro Leopoldo começou porque foi uma cidade que foi favorecida pela produção que existia lá, depois uma fábrica que foi instaurada, e os operários, os trabalhadores, receberam terras. E ali começou a nascer a cidade, no século XIX. Então, uma cidade nova. Então, eles estavam ali como se fosse colonizadores, fundadores, mas pessoas extremamente pobres, uma carência total. E a Maria João de Deus, a mãe do Chico, ela era como que uma referência na comunidade. As pessoas tinham problemas, eles se recorriam a ela. Ela que era a conselheira da comunidade. Foi nesse ambiente que o Chico foi educado. Foi Maria João de Deus que foi o grande exemplo para ele e para os seus 8 irmãos. Eram extremamente religiosos, porque Maria João de Deus era católica. O povo na época, né? Religião tradicional. Ela reunia os filhos todos os dias, às 6 horas da tarde, para fazer a oração. E isto, a gente tem depoimentos que eram instantes mágicos, que fomentaram a cabeça desses meninos de tal sorte que, quando ela veio a desencarnar, tinha alguns que ainda eram do colo, menino de colo. O Chico tinha 5 anos. Acima dele tinha 3, sendo que uma morreu. Um irmão entre ele e a Tiquinha morreu com poucos meses. Parte desses meninos foram espalhados e foram acolhidos por pessoas que eram amigas ali. Não tinha como, não tinha outra solução. O que o pai ia fazer com 9 meninos? 9 crianças. Isso é desesperador. Desesperador. Não é? Aí o Chico foi parar, ele foi acolhido, né? Foi parar, não. Ele foi acolhido com carinho por um casal que eram padrinhos dele. O senhor José Felizardo e a esposa dele, que se chamava Dona Rita de Cássia. Acolheram o menino. Só que essa senhora, ela era boa demais. Mas ela tinha uma mediunidade totalmente enferma. Ela surtava. Ela tinha... ela entrava em crises psicológicas. E onde que ela descarregava? Naquele menino que vivia com ela. Junto com o Moacir, que era uma outra criança.
Ela surrava o Chico 2 vezes por dia. O menino tinha 5 anos de idade. E aí foi, vocês conhecem um pouco dessa história. Aí surge Cidália Batista, uma outra menina lá da região, se enamora com o seu João Cândido, seu João Cândido propõe para ela casamento. E essa meninota levanta o dedo e fala assim: eu caso com uma condição. Você vai recolher todos os filhos de Maria, que eu quero cuidar deles. Se for assim, eu caso. Gente, como é que o pessoal fala atualmente? Vamos combinar. É assim mesmo. Vamos combinar. Eu caso, Eduardo. Estou começando a vida agora, menina bonita, né, querendo, né, descobrir a vida, um casamento. Mas vamos contextualizar o que passa na cabeça de uma jovem que se enamora e quer casar com um indivíduo que é mais velho que ela e impõe uma condição: eu caso para cuidar de 9. 9, eu tenho os 10 dedos, tá? De 9. 9. Vocês topam? Topam a tarefa dessa? Topa? 9. Meu Deus! Aí o Daniel aqui, ele levanta essa história, que a gente está falando de família. Ele levanta essa história. Qual que é o sentimento desses 9 para com um comportamento de uma mulher desta? Porque, inclusive, é natural, quando filhos veem o pai casando pela segunda vez, alguns terem dificuldades em aceitar, em função da relação com a mãe que se foi pela desencarnação ou pela separação, não é assim? Existe um processo aí complexo, psicológico, social, que precisa de ser estudado e trabalhado. Porque tem o apego, tem o ciúme, não é? Tem aquela necessidade de dominar. Isso aqui é meu, está entrando uma sirigaitinha aqui que vai ocupar o lugar de mamãe. Estou brincando, tá, gente? Só para falar. Embora tenha situações que isso traz para nós reflexões de profundidade, que costuma, num segundo casamento, quem chega com muito mais autoridade do que quem estava. Porque quem chega, costuma chegar realmente com punjância, com autoridade, com amor. Aquele que estava, ou aquela que se envolveu no primeiro momento, entra num diapasão desse de falência com a tarefa. Não é verdade? A gente não tem casos e mais casos. Isso é tudo para a gente estudar, não é para julgar, não é para condenar quem quer que seja, entenderam? Nós estamos avaliando aqui de uma forma muito, muito tranquila. Nós estamos fora. No caso aqui, a mãe do Chico, ou Cidália Batista, que, juridicamente era madrasta. Juridicamente, Eduardo, posso tratar, existe o termo, porque eu não sei se no juridiquês existe o título segunda mãe. Confesso, não é minha área, eu tenho que tomar cuidado para não falar besteira. Mas, na verdade, o Chico Xavier e os irmãos dele não tratavam Cidália Batista como madrasta, e sim como a nossa segunda mãe. Isso é muito especial, gente. Isso é muito bonito. A vida, ela é pródiga nesse sentido. Então, só para concluir a história levantada pelo companheiro, Daniel, estes meninos, esses 9, eles cresceram, foram educados com muito amor por parte dessa segunda mãe.
Qual que é o sentimento que fica na alma destes que foram cuidados por essa segunda mãe? Existe alguma palavra que vai substituir a virtude chamada gratidão aqui? Se tiver alguma virtude mais ampla, fica na responsabilidade de vocês. Eu gostaria muito de ter a prerrogativa de ficar com esse conceito de gratidão. Que a gratidão, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar esse texto, essa proposta que define que a gratidão é uma das virtudes mais extraordinárias que o indivíduo desenvolve. E ela é filha da humildade, da fé. Olha que extraordinário, da caridade. Gratidão. Palavra muito esquecida nos nossos tempos atuais, em que nós pensamos muito mais nos nossos interesses e fechamos os nossos olhos diante da prática do bem que o outro promove. Grande parte para nós mesmos. Então, esses jovens que se tornaram homens e mulheres, pais, mães de família, no caso Chico Xavier, se torna uma grande referência de evangelho, ele se torna um grande benfeitor para muitos e uma mãe para muitas mães. E eu, particularmente, me sintonizo com os aspectos dele de mãe, porque o amor de Chico, como uma alma que teve muitas experiências como mulher, só pode partir de uma mulher que já deu à luz, que já viveu essas experiências, que já chorou com outras mães, que já viu filhos partirem, que já foram abandonadas por pais, por cônjuges. Só uma alma que se engrandece pela experiência, nesse território, é que consegue dar uma vida inteira em benefício de pessoas com tanta sensibilidade, com tanta poesia como o Chico fez, como o Chico deu, como o Chico dá. Porque Chico é uma alma presente, principalmente nos ambientes mais simples. Chico Xavier é uma alma que faz parte de uma equipe, porque ele não é Deus, ele não é santo. Mas ele está de mãos dadas com Meimei, com Sheila, com Maria Dolores. Ele está de mãos dadas com Arnaldo, com todos aqueles amigos lá de trás, porque eles trabalhavam juntos e eles eram solidários, eles eram parceiros, eles eram amigos que fizeram uma grande família. Porque quando nós nos mergulhamos na nossa tarefa espírita, os amigos do Espiritismo se tornam extensão da nossa família. Chico Xavier prometeu quando Cidália Batista estava para desencarnar. Chico, narrando em cartas, que estão em nossas mãos, e que eu peço a vocês que orem, para que elas saiam das minhas mãos, e elas possam ir para as mãos de milhões de pessoas, porque são cartas que irão tocar corações. São histórias benditas que irão nos convidar para a gente refletir sobre a importância da família. Porque a doutrina espírita, em vários momentos, nós vamos encontrar os espíritos superiores falando que a família é a base da sociedade. E é na família que nós iremos encontrar forças, experiências, exemplos para a gente vencer o orgulho, vencer o egoísmo. É na convivência familiar que a gente coloca isso tudo na mesa. É no trato do dia a dia que nós temos que lidar com diferenças. O Chico Xavier viveu tudo isso num ambiente que trouxe para ele tristezas, angústias, decepções, porque toda a família oferece isso. Mas o Chico Xavier viveu muito mais glórias, muito mais alegrias perto dos seus. O Chico Xavier prometeu para Cidália Batista no leito de morte, essa segunda mãe. Ele prometeu que ele iria cuidar dos filhos dela, porque Cidália Batista
nesse casamento, ela teve 6 filhos. Então, naquela casa de 9, somou-se com 6. Se tornaram 15. 15 filhos. E quando ela estava no leito de morte, ela chamou o Chico. E ela sabia, ela conhecia Chico Xavier. Foi ela que recebeu o menino de 5 anos, quando João Cândido reúne todos eles para apresentar a Cidália Batista. Foi ela que achou estranho que um dos 9 estava mais no cantinho. Ele vestia uma chamada... era um camisolão que tinha um termo na época, agora me foge, mas era tipo um vestido, era feito com o pano de saco de linhagem. Era muito utilizado na época do carnaval, da época lá da antiguidade, que era listrado. Listas horizontais, e uma roupa assim que chamou muita atenção, porque não era a tradição das crianças usarem aquilo. E ela se aproxima do garoto, depois de abraçar todos os outros, ele ficou por último. Quando ela foi abraçá-lo, ele se recolheu. Ela achou aquilo estranho, e ela se aproxima mais ainda e vai observar que tinha marcas de sangue naquela roupa. E foi aí que Cidália Batista viu as feridas que tinha no ventre, no baixo ventre desse menino. Porque além dele apanhar 2 vezes por dia, a dona Rita de Cássia, nos seus surtos obsessivos, ela passou a adotar uma introdução do garfo no baixo ventre dessa criança, nos momentos de fúria. E aquilo criou muitas feridas nessa região abdominal do Chico. E quando Cidália vai abraçá-lo, que ela vê aquela situação, ela dispensa os outros meninos, leva ele para o canto, e aí, quando ela vê, ela diz para ele, com as lágrimas nos olhos: nunca mais alguém vai tocar em você a não ser para te fazer carinho, porque eu vou ser a sua escudeira daqui para frente. Por isso, nesse momento do leito de morte, ela chama o Chico, ele já bem mais velho, obviamente. Ela desencarnou em 1929, portanto, Chico tinha 19 anos. Se não me engano, foi setembro, 29 de setembro de 1929. Essa foi o dia do enterro, né? Mas um pouco antes, ela chama o Chico e fala para ele: meu filho, eu cuidei dos filhos de Maria. Cuide dos meus filhos. Você é a pessoa mais lúcida dessa casa. Cuida deles para mim. E o Chico, muito emotivo, como era característica dele, ele promete para ela que enquanto os filhos delas não estivessem encaminhados na vida, ele não pensaria nele mesmo. A vida prosseguiu, 1929. Aí nós vamos dar um salto para o ano de 1958. Neste ano, estourou um escândalo que trouxe muitas amarguras para o Chico. Difamação, coisas extremamente desagradáveis. Coincidiu que nesse período, a última filha de Cidália, ou melhor, de Cidália Batista, que por sinal se chamava Cidália, eu estou confundindo agora, se foi Cidália ou Lucila. A Lucila foi a última que casou. Então Chico acompanhou o casamento dela. Doralice, que era uma das irmãs, mas que tinha problemas e não casou. Chico casa, então, Lucila, que foi a última, e aí ele estava cumprindo a missão dele no leito de morte com Cidália Batista.
com o estouro desse escândalo, Chico Xavier foi viver um dos momentos mais dolorosos da vida dele, quando ele teve que deixar Pedro Leopoldo. Porque ele já era muito conhecido, imprensa, pessoas do Brasil inteiro procurando ele em Pedro Leopoldo, e isso tudo replicava, trazia muitos problemas para a família dele. Porque o povo, quando quer, o povo vai atrás. E ele perde, inclusive, a privacidade. E esta conjugação de questões complexas afetava, de uma forma muito intensa, a sua família, sendo que a maioria nem eram espíritas. Então ele não se sentia feliz por estar sendo instrumento para causar sofrimento para os familiares dele. E ele, com esta visão e com a explosão desse escândalo, ele resolve aceitar um convite que veio de Uberaba para mudar para lá. Ele, em diversas oportunidades e entrevistas, ele disse que mudou de Pedro Leopoldo por causa do clima, porque Pedro Leopoldo era muito frio, e ele tinha problema nos pulmões, e tinha mesmo. E ele sofria muito com a poeira da fábrica de cimento lá de Pedro Leopoldo, a fábrica de tecido, aquelas coisas todas. Mas, na verdade, não foi isso. Ele foi porque era o momento em que a ovelha estava sendo tosquiada. Ela estava sendo levada para o sacrifício. E não é fácil, não é simples você abandonar a sua terra natal. Deixar para trás uma família tão bela, uma família tão querida por ele. O Chico foi uma pessoa muito família. E ele dizia, a minha mediunidade não seria nada se não fosse Tiquinha, minha irmã, se não fosse os amigos espirituais que me ajudaram, se não fosse minha mãe, o pai, ele agradecia o pai. O pai era uma pessoa muito simplória. O pai tinha umas tiradas, porque não tinha nada a ver. No início ele se tornou espírita, mas depois ele tinha um outro conteúdo, de uma outra proposta de vida, embora sempre respeitasse o espiritismo. Mas ele não dava conta dos desafios, dos sacrifícios do filho dele. Então, muitas vezes ele falava assim, por exemplo, sobre o Emmanuel. Tem uma história muito engraçada, que ele estava passando fome, uma luta, uma falta de dinheiro, e aquela fila imensa na porta da casa do Chico. Aí ele virou para o Chico e falou assim, ô Chico, aqui, fala para esses espíritos que nós precisamos de comer. Papai, mas é o evangelho, é a doutrina espírita, nós não podemos cobrar nada. Não é possível. E se você morrer de fome, como é que vai ser do evangelho? Conversa com os espíritos para a gente, pelo menos, poder vender umas galinhas para esse povo da fila aqui. Fala para eles que você está morrendo de fome. Papai, eu não posso. Aqui. Afinal de contas, esse espírito que fala que é seu benfeitor espiritual, olha, eu acho que ele é um obsessor espiritual, porque ele quer ele quer a sua derrocada, ele quer que a nossa família morra à míngua de pão. Afinal de contas, eu acho que ele é muito metido, porque todo mundo fica chamando ele de Emmanuel. Para mim é um Manuelzinho qualquer. Esse era o senhor João Cândido Xavier. E o Chico com a maior paciência, papai. Mas tem um momento legal do senhor João Cândido, que ele foi numa época de Natal. O senhor João Cândido estava num momento bom. Ele virou para o Chico e falou assim, ó Chico, eu tenho uma dúvida que você podia perguntar para esse tal de Manuel, e quem sabe ele te ajuda. Se Jesus voltasse à Terra, nesse tempo que a gente vive aqui,
como é que seria o nome dele? O nome de Jesus, papai? Aí o Chico coçou a cabeça, pensou, papai, que responsabilidade. Aí o Chico, com aquele jeitinho todo mineirês, virou para o pai e falou assim, papai, olha, eu tenho para mim o seguinte, que se Jesus é o cobertor para quem tem frio, se Jesus é remédio para quem tem dor, se Jesus é pão para quem tem fome, eu tenho para mim que se Jesus voltasse à Terra, Jesus se chamaria alegria, porque ele só proporciona alegria para as pessoas. Esse foi um pouco do Chico Xavier em família. Nós estamos falando tudo isso de uma forma assim muito carinhosa e respeitosa com os Xavieres. Tivemos o privilégio, a honra de ter conhecido muitos. Especificamente, tenho a oportunidade de ter uma relação próxima com um deles, que é uma alma que eu amo profundamente, que eu respeito de me colocar de joelhos, tamanha envergadura moral desse ser. Uma pessoa de uma sensibilidade única, que deu a vida pela causa do Evangelho, para dignificar cada vez mais a família Xavier. E o Chico Xavier, com o passar do tempo, brindou a ela, e através dela, a família espírita será beneficiada em breve, com uma história que eu não tenho dúvida que vai vir para tocar muita gente, que vai nos mostrar um pouco, de uma forma poética, de uma maneira cristã, através de histórias muito próximas da gente, que aquele tempo em que nós nos reunimos em família, naqueles momentos em que as pessoas tiravam tempo para estar com os seus, olhando nos olhos, trocando figurinhas, amenidades, nas reuniões de família, eram tempos que alguns falam que não voltam mais. E nós gostaríamos de dizer que aqueles tempos precisam de serem resgatados. Porque os homens saíram da família para viver experiências outras, para peregrinar por muitas terras, em busca do ouro, das conquistas, do descobrimento da verdade, da intelectualidade. Mas esses homens que deixaram seus lares, que não mais têm nos seus pais a referência, os exemplos, porque não se preocupem mais em cuidar deles, sendo que foram eles, os pais, que deram um principado para os seus filhos, que deram um berço esplêndido, mesmo que fosse um berço de lata, de madeira rústica, mas era um berço esplêndido, dado para um príncipe ou para uma princesa, porque todos os filhos são vistos pelos pais como uma dádiva extraordinária dos céus, embora haja algumas contradições, mas que são transitórias, porque nós estamos falando aqui da legitimidade de um pai e de uma mãe que se conectam com Deus para promover a dinâmica operacional da vida, para promover o progresso da humanidade, que não pode acontecer, que não acontece sem os valores da virtuosidade, da sensibilidade, da fraternidade, do convívio respeitoso. Meus amigos, que Deus abençoe o homem para que ele possa voltar os seus olhos para as suas responsabilidades, para que o homem possa perceber o tanto que nós necessitamos na reconstrução desse novo mundo, de nos vincularmos na dimensão do coração. Porque tudo aí fora
pode nos trazer prazer, bem-estar, mas o que efetivamente garante a nossa segurança é quando estamos bem conosco mesmo. E nós não podemos dizer em sã consciência que poderemos estar bem, esquecidos daqueles que são parte, que fazem histórias dentro da nossa história. São aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem nossos pares, os nossos familiares. Nós gostaríamos de, nesses momentos que conduzem o nosso trabalho para o final, agradecer a todos vocês pela paciência. Eu acabei ficando só na questão 209. Me comprometo a, na próxima semana, já partir da questão 210 em diante, na esperança de que o assunto possa ser trabalhado de uma maneira simples, objetiva, mas, acima de tudo, clara, sem conspurcar a mensagem espírita e sem fazer do nosso espaço um cabide ou uma cabine de projeções vaidosas. O espiritismo do futuro é um espiritismo de grupo, de família, aonde não teremos mais aqueles que são referências. Porque no espiritismo não há sacerdotes. No espiritismo não tem campo para termos ídolos. O espiritismo não é lugar para a gente ficar alimentando vaidades. O espiritismo não é lugar para que a gente possa ficar apenas dizendo amém. O espiritismo propõe uma ambiência de discussão, de debates. Um ambiente muito próximo do que aquele ambiente que as nossas famílias nos oferecem. Para que a gente possa concluir a nossa noite com muita alegria, principalmente pela presença dos espíritos familiares que estão entre nós, nos acompanhando nesse diálogo fraterno, e àqueles que coordenam a Casa de Kardec, que empunharam a bandeira do atendimento espiritual para todos que aqui vieram e para aqueles que estão vinculados ao nosso estudo dos seus lares. Nós vamos encerrar a nossa noite trazendo aquele que é o coordenador de toda a obra de Francisco Cândido Xavier. Aquele que representou Allan Kardec entre nós com tanta autoridade no século XIX. Me refiro não àquele Manuelzinho, me refiro a Manuel da Nóbrega, aquele que veio aqui para evangelizar o Brasil. Manuel da Nóbrega, que no século XX se apresentou para Chico Xavier com o nome de Emmanuel. Sabe por quê? Porque os índios não conseguiam, na época, pronunciar a palavra Manuel. Padre Manuel, eles não conseguiam. Então, eles chamavam o padre Manuel da Nóbrega de Hermanoel. Era uma mistura de hermano com Manuel. Por isso é que Emmanuel escolheu o nome, essa designação, para ficar conhecido, para fazer um link com aqueles tempos que ele veio aqui, trabalhar com essa nação que se agiganta cada vez mais em evangelho, em espiritualidade. A nação brasileira, a nação dos índios. Estes índios que abraçaram os portugueses, esses índios que abraçaram os negros. A nação brasileira é uma nação indígena. Vamos estudar os índios, a beleza da simplicidade deles e a conduta de acolhimento que tanto a falta faz no seio da nossa sociedade atual. Emmanuel, então, diz para nós assim, na lição 44 do livro Alma e Coração, num texto intitulado Familiares Queridos.
em nos reportando a familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendestes em ansiedade nesta existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andarão em problemas, ameaçados, menos felizes, terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e acham-se atormentados por aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, haver-se-ão internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência comum, perguntas habitualmente a ti mesmo: o que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziram a determinados tipos de aventura ou ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. Envolve e guia a todos eles também. Que os benfeitores possam nos envolver e nos guiar nesse grande propósito de seguir Jesus, servindo sempre. O serviço com Jesus é que vai nos garantir a estabilidade íntima no domínio do próprio coração, para sermos felizes. Tenham todos muita paz
E assim nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Que assim seja.